eu sou a Milena Faria Pintora, esse é o seu canal de vida inteligente na internet. No vídeo de hoje, dessa série de videozinhos rapidinhos de 5, 6 minutos que eu tenho trazido para ensinar história para vocês, através de clássicos da cultura pop como Rambo, Rock. A história está presente em todas as produções hollywoodianas. Eu trago um fracasso de bilheteria que custou quase 50 milhões de dólares e que arrecadou 11. O filme nem se pagou, que pode te ensinar muita coisa sobre o Velho Oeste, além do fato de que traz a Megan Fox no elenco. Hoje a gente vai falar sobre Jonah Hex. Jonah Hex é um filme lá de 2010, um filme de 23 anos que envelheceu muito mal. Jonah Hex consegue aquelas proezas. Ai, minha gatinha vai passar e vai derrubar o celular. Vem cá, Capitu. Vem cá. Mamãe vai explicar sobre o Velho Oeste pro pessoal através de Jonah Hex, o filme com o cara que fez o Thanos, o Josh Brolin. Jonah Hex consegue ser ruim em absolutamente tudo, desde roteiro, efeitos especiais, atuação. Acho que requer muito talento pra errar em todos os quesitos assim. Qual que é o enredo dessa pérola? O filme traz o nome do nosso protagonista, o Jonah Hex, que tem a família dele assassinada, perde mulher, filhos. É aquele pontapé inicial que faz da pessoa ou um vilão ou um mocinho no início de toda a produção. E ele tá meio nesse limbo, ele é um anti-herói. Ele é o protagonista da história, ele não é um vilão propriamente dito, mas ele faz coisas que um herói não faria, que o mocinho não faria. Ele é um Deadpool do Velho Oeste, com muito menos orçamento. O cara se torna um caçador de recompensas, enquanto a própria cabeça tá a prêmio. A polícia norte-americana meio que coloca ele numa missão quase esquadrão suicida para ele salvar o mundo de uma ameaça, porque sabe que ele vai morrer nessa tentativa mesmo, sacou? O mais bacana é que eu descobri, eu não sabia, cara, eu sou muito DCZ, é que o Jonah Hex faz parte da Liga da Justiça. E ele surgiu pela primeira vez num quadrinho lá na década de 70. E quando você pega pra entender as afiliações, né, as origens desse personagem, tem várias referências. E essas referências ajudam a gente a entender esse contexto que esse personagem está inserido na história dos Estados Unidos. Porque ele vem da tribo dos Apache e Navarros, ou seja, ele tem um envolvimento com os nativos norte-americanos, com os índios norte-americanos, apesar de que é muito errado a gente usar esse termo índio, tá? Vale lembrar que quando chegaram às Américas, que esse termo de descobrimento também está totalmente equivocado, que já tinha até um tratado lá de 1992, o Intercoetera, que definia que essas terras aqui pertenciam à Espanha e a Portugal, então eles não descobriram quando chegaram aqui no Brasil, eles já sabiam que tinha isso aqui. Mas a gente tem aquela ideia de que acharam que estavam chegando nas Índias, então chamaram os nossos nativos de índios, né? Mas o ideal é falar nativos americanos. No caso dos Estados Unidos, são nativos norte-americanos. Então há indícios de que a família do Jonah Hex, da esposa, não sei muito bem, porque o filme não vai a fundo nisso, seja dessa origem, dos indígenas norte-americanos, desses nativos. Os Estados Unidos, ao contrário do que houve aqui no Brasil, nós tivemos um sistema de colonização, de exploração. Desde que as capitanias hereditárias foram firmadas, desde que o Brasil foi dividido nessas 15 faixas de terras entregue para 13 homens, desde que o governador-geral, o primeiro governador-geral veio para o Brasil, e até mesmo antes desse sistema de colonização, nós ficamos aqui 30 anos antes do governo firmar um assentamento aqui, era exploração, era para tirar pau-brasil, tráfico de animais exóticos. Nos Estados Unidos isso ocorreu diferente, né? Eles começaram a colonizar pelas 13 colônias na costa leste, na praia dos Estados Unidos. Muitos deles não tinham nem noção do tamanho que eram os Estados Unidos lá para o oeste. Nesse sistema de colonização de habitação, as pessoas se mudaram para os Estados Unidos. As pessoas que sofriam perseguição política na época da reforma anglicana, pessoas que queriam recomeçar a vida, mudavam-se para os Estados Unidos com aquele pedacinho de terra, plantavam algo ali, então não era latifúndio, não era monocultura, então lá foi possível ter comércio antes, porque sobrava excedente, eles trocavam e vendiam entre si, ao contrário do que houve aqui no Brasil. Foi o último país a libertar escravo. Então a gente está no século XIX, a partir do momento que os Estados Unidos já é nação independente da Inglaterra, e eles vão se expandir rumo ao Pacífico, porque de um lado nós temos o Atlântico, de outro o Pacífico, os Estados Unidos está aqui no meio. Eles chegaram aos Estados Unidos pelo Atlântico, firmaram as 13 colônias, e então o exército, uma força organizada, começou a invadir o oeste. Então a gente está falando de homens que vieram da Inglaterra,
homens que já são filhos de americanos também, homens que já são netos de pessoas que nasceram, foram criadas nos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma força que se considera americana, adentrando o interior dos Estados Unidos e encontrando esses nativos que para eles são não civilizados, que vivem de maneira tribal, e exterminando esses nativos. A gente tem muito filme que trata de Velho Oeste. Então a gente está acostumado com aquela história de bang bang, aquelas pequenas cidadelas com xerifes. Isso não é ficção, não. As pessoas vão desbravando o interior dos Estados Unidos. E são caras tipo Jonah Rex mesmo, de couro, calças de couro para conseguir passar dias montado nos cavalos. E essas cidades, elas não eram entregas a Deus dará. Elas tinham a própria política, tinha o xerife, tinha esse cara da lei. As cidades trocavam de xerife, gente, quase toda semana, porque eles eram mortos por caçadores de recompensa, por criminosos. Então a gente tem cidades na Califórnia, que é lá no extremo oeste do país, como a West Hollywood, a Laguna Beach, como Santa Mônica. Até esse termo que a gente usa, faroeste, é de far oeste, de far oeste. Tipo assim, do distante pro oeste. Já tinham xerifes lá na Inglaterra, esse cara da lei que cuida de determinada região, de determinada cidade. Mas isso ficou eternizado no nosso imaginário com esses filmes de oeste, como o do Jonah Rex. Essa presença de caçadores de recompensa era muito forte. Até em Django Livre a gente tem isso. Eles se juntam a um caçador de recompensa que sai capturando os criminosos. E eles não são assassinos que jogam os criminosos em cima do cavalo e levam lá para as sedes do governo. Eles saem com uma permissãozinha por escrito de que eles têm permissão para trazer fulano vivo ou morto. Era muito mais fácil conceder recompensa, colocar lá num postezinho de madeira, procura se essa pessoa recompensa $500, do que mobilizar uma força policial para ir atrás desses caras. Então, a grosso modo, esses xerifes, eles cumprem o papel do que seria um delegado de polícia. A gente tem a figura do xerife famoso na atualidade, que ainda anda a cavalo, ainda tem aquela estrelinha no peito, que é o Rick de The Walking Dead. O próprio Robin Hood da literatura inglesa tem um inimigo que é o cara da lei, que é o xerife de Nottingham. Essa imagem que a gente tem do cowboy de hoje deriva desses caras do Velho Oeste, que andavam a cavalo, se vestiam de couro, usavam chapéu. Não é o style deles, gente. Chapéu era para proteger o rosto do sol. Então aqueles saloons, que aquelas duas portas que você entra assim, elas abrem e voltam. Essas moças da vida, como é a Leila, personagem da Megan Fox nesse filme, elas realmente existiram. O Clint Eastwood, ele foi um astro de filme de faroeste do século passado. O Abraham Lincoln, assim que descobriram ouro no oeste, ele deu permissão para o pessoal ir para assentamento e vão procurar ouro. Eu dou permissão para vocês ocuparem a terra e extraírem esse ouro aí. Vão ao oeste adentro. Então a gente tem uma corrida para um povoamento em lugares onde hoje é Califórnia, Novo México. Las Vegas, por exemplo, nos filmes em que a gente vê, tem aquela área ao redor da cidade que é deserto puro, onde gravam-se muitos filmes de Velho Oeste lá. E realmente a bolinha de feno passa, gente. É um sol escaldante, é deserto. Sabe aquela música There is a house on New Orleans? Fala dessa casa de prostituição onde os caras iam para gastar todo o dinheiro que eles ganhavam nas minas. São trabalhadores do Velho Oeste que iam lá para pagar essas moças que faziam serviços sexuais. A gente tem cowboys muito famosos dessa época. Jesse James, Buffalo Bill. Então aqueles duelos realmente são reais, sabe? De virar um pro outro de costas, andarem, depois virarem, atirar e quem matar, matou. Esses duelos, eles realmente aconteciam. O próprio Jesse James, antes era um agricultor com um irmão, e entrou para essa vida de furtos e se tornou um dos melhores cowboys. Ele tem essa fama de ter sido um sanguinário nos duelos, de que ninguém conseguia vencê-lo. Vale lembrar que a expectativa de vida desses caras era de 40 anos. Só que o nosso Jonah Rex do filme, ele tem superpoderes. Que ele vem de uma empresa que fabrica heróis, ele vem da DC. Então ele tem esse poder de ressurgir da morte. É impossível matar o Jonah Rex. Tá sempre indo e voltando. Um filme assim, que é o meu guilty pleasure, que nem é tão guilty assim, que a gente tem que amadurecer e parar com essa ideia de ter vergonha de dizer que gosta de coisas ruins. Mas se você aprendeu alguma coisinha aqui nesse vídeo, já curte.